Ofício número 389/2018, senhor presidente, projeto de lei 106. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 36 mil na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício número 385/2018. Senhor presidente, projeto de lei 107. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício número 388/2018. Senhor presidente, projeto de lei 108. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que altera dispositivo da Lei Municipal número 2589, de 14 de dezembro de 1993. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Moção de repúdio número 003/2018. Autor, vereador Binho Silveira. Então, senhor presidente, Senhor presidente, o vereador signatário, nos termos regimentais, vem perante Vossa Excelência, após ouvido o doutor plenário se aprovado, requerer que esta Casa encaminhe a presente moção de repúdio contra os atos do senhor presidente Michel Temer, em face da promulgação da medida provisória 844 de 2018. Requer ainda o envio da presente moção ao presidente do Senado Federal e Câmara dos Deputados para que rejeitem a medida provisória citada, bem como seja dada ciência ao Supremo Tribunal Federal das flagrantes inconstitucionalidades, visto que a medida provisória traz em seu conteúdo um flagrante desrespeito à autonomia do Poder Legislativo Municipal. Agora são os cabeçalhos. Pedido de indicação número 033/2018, autor vereador Beto Gueye. Pedido de providência número 088/2018, autor vereador Binho Silveira. Pedido de providência número 089/2018, autor vereador Binho Silveira. Pedido de providência 090/2018, autor vereador Charlon Diego Miller. Pedido de providência 091/2018, autor vereador Charlon Diego Miller. Pedido de providência número 092/2018, autor vereador Roger Capucci Araújo. E o pedido de providência 093/2018, autor vereador Binho Silveira. Finaliza a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Roger Capucci. Neste momento nós colocaríamos à disposição dos senhores vereadores inscritos, que é no número de 6, a palavra, e também aos líderes de bancada, que é no número de 3. Combinamos com as lideranças e com todos os senhores vereadores que nenhum vereador fará uso da palavra, e nós passaremos de imediato para a ordem do dia, para que depois possamos fazer a homenagem proposta na noite de hoje aqui na Câmara de Vereadores. Solicito ao vereador Roger que proceda com a leitura da ordem do dia. Pedido de indicação 033/2018, autor vereador Beto Gueye. Senhor presidente, o vereador que este subscreve requer que, após ouvido do outro plenário e aprovado, esta Casa envie correspondência para a Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo, bem como para o Conselho do Plano Diretor, para que ambos venham a recepcionar a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, e o Decreto 9.310 de 2018, que trata a respeito da REURB, Regularização Fundiária Urbana, junto à Lei número 3.902, de 6 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento. Coloco em discussão uma indicação número 33, de autoria do vereador Beto Gueye. Senhor presidente, Com a palavra o autor. esse requerimento a gente está encaminhando ao Conselho do Plano Diretor é para regulamentar, dentro do próprio plano, a lei federal
que regulariza as áreas consolidadas até 2012. Aquelas áreas do qual o loteamento hoje são irregulares, mas que já tem a sua consolidação já lá em 2012 e da onde as pessoas estão morando com muita dificuldade. E como essas áreas, elas não vão voltar, ninguém vai lá desmanchar mais, ela está lá, está posta. Tem muitas questões até no próprio Ministério Público dessas áreas, mas como há uma lei federal que regulamenta dentro de 3 hectares, não mais do que isso. O meio ambiente do município de Osório e o plano diretor, ela rege que o desmembramento é sempre acima de 3 hectares. E a lei é própria para isso, sempre menos de 3 hectares, não mais. O município de Osório não está aceitando essa lei. O vereador Hélio Moraes até citou esses dias que não necessitava de nenhuma lei, que a própria lei já contemplava. Não, ela necessita sim a regulamentação dentro do plano diretor, e a gente vai estar fazendo essa provocação agora para a Secretaria de Desenvolvimento e para o Conselho do Plano Diretor, e vamos dar um prazo não tão grande assim. O nosso trabalho, a nossa intenção é que rapidamente essa questão já seja aceita pelo município, então a gente vai dar um prazo, porque eles têm já o corpo técnico para analisar e fazer a sua inclusão no plano diretor, e aí eu espero em torno de 40 dias no máximo, se não tiver um retorno dessa regulamentação, nós mesmos, e eu vou encaminhar por esta casa, que nós temos também essa competência, eles vão fazer. E cito novamente, vou dar um prazo para que essa lei esteja contemplada já pela nossa secretaria. Se não for contemplada dentro de um prazo mínimo aí, que as pessoas estão esperando há muito tempo e não podem esperar mais, eu mesmo vou regulamentar com a aquiescência dos demais vereadores, é claro. Portanto, é super importante. Nós temos várias dificuldades. Nós vivemos com pouca fiscalização nas áreas construídas. Elas estão acontecendo. E isso, num ponto de vista, tem que ter uma fiscalização mais dura, que não aconteça mais. Mas já aconteceu, não vai retornar isso para trás, então tem que ser regularizada. E a lei é complexa, a gente fez um estudo grande na lei, até em próprias margens de lagoas que se diz que não se pode, se está consolidada, na lei ela contempla também. Então é extremamente importante que a gente faça isso, e claro, ela tem um prazo, lotes consolidados até 2016, dali para cá a lei não contempla. Aqui está 2016, só se houve um erro na assessoria, mas nós vamos verificar depois. Que sejam contempladas, e depois que se vem uma fiscalização mais forte, um cuidado maior e uma divulgação maior aonde se pode ou não se pode construir. Mas desta forma a gente vai contemplar essas pessoas que estão aí morando sem luz, sem água, sem nenhum tipo de infraestrutura do município, e no mundo não se pode viver assim. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Hélio Moraes. O que eu falei na outra sessão, vereador Beto, e analisando a sua fala, de fato, não precisa de lei. Se é uma regulamentação, então aí nós vamos para um decreto regulamentador da própria lei que instituiu o plano diretor. Quer me parecer que é isso aí que o senhor está propondo, né? E aí, neste caso, infelizmente, a competência para regulamentar uma lei é do Poder Executivo através de decreto. A lei, essa a que o senhor se refere, a lei federal, a chamada REURB, e realmente ela trouxe uma série de facilidades assim, para a regularização tanto de lotes urbanos irregulares como lotes em áreas rurais. É uma lei assim que veio para facilitar aqueles casos em que já estão consolidados. É válida a sua indicação aí, e vamos aguardar o que o Poder Público vai fazer, porque primeiro tem que passar pelo Conselho do Plano Diretor, mas o ato final é do prefeito, que é um decreto. Se é para regulamentar uma lei, é através de decreto. E, expirado o prazo que o senhor mesmo está estipulando aí sim nós vamos, quem sabe,
sentar, nos reunir aí, para ver qual atitude a tomar, porque aí é porque o prefeito não fez um ato que deveria fazer. Aí, quem sabe, nós podemos fazer de outra forma, né? Continua em discussão. Solicito a palavra. Vereador Lucas Azevedo. Acho importante a iniciativa do vereador. Se trata dessa lei federal que proporciona a regularização desses loteamentos já consolidados. E acho que o município, de uma forma urgente, tem que atuar nisso. E isso tem sido algumas fala de alguns vereadores aqui há algum tempo já. Mas o que eu quero alertar? Hoje nós temos casos na cidade de Osório que já está consolidado e essa lei vem proporcionar regularização. Só que, além disso, o município ele tem que criar uma lei, alguma forma de incentivar esse cidadão que quer lotear uma área. O município não só incentivar, quem sabe achar uma forma de prevenir que as coisas aconteçam de forma desorganizadas, entre aspas. Agora, qual é o meu medo, tá? Nós colocamos essa lei federal em execução aqui na nossa cidade, vamos regulamentar aqueles que já estão consolidados, e que é bom. Agora, nós temos que tomar cuidado para os que virão. Porque se nós não tomarmos algumas atitudes rigorosas, ou até mesmo atitudes de incentivo, daqui 10 anos tem outras áreas que cresceram de forma irregular. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Além de regularizar o que já se está consolidado, o município tem que atuar fortemente nessa questão. Alguma lei de incentivo, alguma lei de facilitação para o cidadão que quer lotear. Agora, vamos combinar, hoje para te lotear uma área é uma burocracia do tamanho de um universo, né? Tu imagina que nós já temos processos parados aqui na Secretaria do Meio Ambiente. O cidadão que entra com uma solicitação de loteamento ali vai ficar 5, 6 anos esperando. Então o município tem que atuar. E que nos meus olhos o município tem tapado os olhos nessa questão. Sabe? E eu não sei o que o prefeito pensa em relação a isso. Mas que bom que o vereador da situação achou uma forma de regulamentar isso. Nós seremos parceiros, mas eu quero alertar para aqueles que virão ainda. Nós precisamos achar uma forma de criar uma lei de incentivo, tudo aquilo que eu já citei aqui, porque senão daqui 10 anos nós teremos outros lugares aí que foram loteados de forma irregular. E é o que nós não queremos. Nós queremos que a cidade cresça com uma organização. E para isso o executivo ele tem que atuar fortemente nessa questão. Senhor presidente. O vereador Charles Miller com a palavra. Interessante o pedido do vereador Beto. Por exemplo, a localidade conhecida como Pompeu. Ontem eu estive por lá e é crítica a situação daquelas ruas. E hoje não se pode fazer nada dentro daquele loteamento devido não pode botar as máquinas lá dentro. Isso se considera um loteamento irregular. Mas é crítico, assim, ó. O local está intransitável. As pessoas estão praticamente pilhadas dentro de um local dentro do hospital, por não poder botar uma máquina para poder patrulhar as ruas lá. Então os moradores se unem e tentam fazer por si mesmos. Roberto, agora no início de setembro terá uma audiência pública para a apresentação da revisão do plano diretor, né? Interessante nós participarmos juntos e dar uma cobrada nessa questão, né? Agora em setembro, só não tenho certeza se dia 11, se não me engano, às 19 horas, vai ser uma quarta-feira. A palavra continua à disposição. Presidente, vou usar para encaminhamento. Eu ainda pretendo, vereador Beto, Pois antes não. de passar para o encaminhamento, usar a palavra para dizer aos colegas vereadores que no ano passado, como a lei é de 2017, então logo nós tomamos conhecimento, nós encaminhamos através da presidência da Câmara para as demais câmaras de vereadores do litoral, porque isso trata não só da nossa cidade, mas de todo o país. O governo federal sensibilizado e conhecedor dessas áreas aonde já estão consolidadas,
em um número muito expressivo em todos os municípios brasileiros, não só determina os municípios através dessa lei, como já tem o decreto de como fazer para cada situação que se apresenta. Eu ganhei tempo quando fiz a leitura da lei. O decreto, ao total, são quase 130 páginas, e o decreto é 76. E eu fui dia a dia, lendo. Quando concluí, levei a lei, entreguei ao senhor prefeito municipal e ao secretário de desenvolvimento, o vereador Rossano, e ao ex-secretário do meio ambiente, o secretário Carlão. Mostrei a eles e para surpresa minha e agora também dos senhores vereadores, o município já terá que fazer sem precisar colocar no plano diretor, porque as empresas aqui fora já estão especializadas e estão entrando com a documentação na prefeitura, e a secretaria precisa dar sim um documento de acordo com o que a lei determina em várias partes dela. Tanto é verdadeiro que o prefeito do município de Capivari do Sul, que me ligou e me agradeceu, a lei ela é tão boa que o poder público só não deve, como pode, ele executar aquilo que está precisando naquela comunidade que está consolidada, investindo através de licitação, a concorrência de empresas para regularizar aquela área, não sendo necessário usar o pessoal efetivo da prefeitura. O prefeito de Capivari, ele contratou uma empresa, a empresa fez o levantamento de 250 casas em locais irregulares, o município está pagando uma licitação de R$49 mil para esta empresa, para fazer todo o levantamento e regularizar. E a lei aqui ainda diz mais, que está fazendo isso porque é uma forma do município ganhar bastante dinheiro. Porque após estar com o seu direito adquirido, da sua propriedade, com escritura, com tudo aquilo que a lei determina, imediatamente é para o município tributar, cobrar o imposto devido pelas melhorias. E o prefeito de Capivari fez um cálculo. Ele está legalizando 250, são 20 casas num determinado local, 50 em outro, em locais semelhantes aos do município de Osório. Está investindo 49 mil. E no retorno do primeiro ano ele já obterá 63 mil, ou seja, o investimento da prefeitura já vai gerar lucro para a prefeitura e nos anos seguintes continua cobrando o IPTU. Então nós não podemos não ficar para trás. Faz bem o vereador Beto encaminhar através do Poder Legislativo, que é uma forma da gente também tornar público, as pessoas conhecerem quem está morando nesses lugares. A associação de bairros pode requerer, exemplo do loteamento popular em Osório, aqui perto do Parque de Rodeios, que até hoje nada foi feito para aquela comunidade, que era uma área do Estado. Enfim, ali ninguém tem escritura, ou seja, ninguém pode financiar, ninguém pode melhorar a sua casa, o comércio na frente da RS 30, isto aqui também vale. Como todos os vereadores falaram, é para a zona urbana e para a zona rural. Então, eu vejo que o governo federal tomou uma atitude importante para dar dignidade às pessoas, porque as pessoas não se negam a pagar quando tem um bom serviço prestado. Agora, quem é que não quer ter de direito, de fato, a documentação da sua propriedade, a escritura, como a gente diz? Todas as pessoas querem ter. Então veio uma lei, no momento certo, na hora adequada, para que cada um de nós façamos a nossa parte e que possa ser resolvido esse problema, que ele é gravíssimo, não só em Osório, mas em todas as cidades do Brasil. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em discussão para encaminhamento de votação. Pois bem, a gente conversou com pessoas especializadas sobre o assunto, com pessoas que já trabalharam em vários municípios nesta questão, e aonde já foi recepcionada pelo município essa lei, e o senhor presidente aqui em Osório não. Ele trabalhou dessa forma em Osório também, aqui em Osório não. Em Osório tem que ser, o município não, o município meio ambiente, do qual delibera as licenças, não reconhece essa lei no momento. Por isso a gente está provocando sim que eles recepcionem essa lei, e no entendimento nosso é prioridade, ela tem que ser feita, e se não for feita a gente vai encaminhar por lei aqui sim, vai encaminhar por lei. Não tem, já conversei com o jurídico, tem fundamento legal para que nós possamos fazer isso,
A gente faz a provocação porque o corpo técnico está lá. O plano diretor de Osório é muito complexo. Poucos municípios têm um plano diretor como tem o plano diretor como é o plano diretor de Osório. Então tem regras no plano diretor que vem em confronto com essa lei. Então elas têm que ser regulamentadas dentro desse plano. A gente já vai ter essa discussão agora, a gente já vai provocar novamente. Isso no entendimento do nosso meio ambiente, o nosso planejamento, que é muito duro nessas questões, um entendimento que não vai recepcionar, e a gente vai ser mais duro também, porque eu conheço a realidade, lá no Morro da Borrússia tem lotes antigos lá, tem desmembramentos de terras. Aliás, em boa parte das áreas rurais, o senhor, aquele que é o patriarca da família, morre, desmembra para os filhos já em vida, os filhos na maioria das vezes não regularizam as terras com desmembramento, lotes são vendidos posterior, tem muitas terras que não se sabe nem quem é o dono mais lá atrás. Então isso existe hoje. E essa lei contempla isso. A lei é tão complexa e próprio contrato de compra e venda fundamentado no prazo pode ser regularizado. Por isso a importância dela e por isso que eu acho como prioridade essa provocação e esse reconhecimento pelo município dessa lei que é tão importante e tão boa. Senhor presidente, para encaminhamento. O vereador, Passa a palavra para o o vereador Ed com a palavra. Senhor presidente, quer me parecer que estamos no caminho, porque depende de vontade política. Nós já temos exemplos aqui na região, Imbé, Tramandaí, Capivari, já estão bem na frente nessa questão de regularização. E independente da questão legal de preparar o município para essas adequações aí à REURB, o município tem que tomar frente. Porque imagine nós termos uma legislação pronta para cada indivíduo aí regularizar o seu lote. Vocês conseguem imaginar a quantidade de pessoas que estão irregulares nessas condições? Será que elas vão espontaneamente partir para a regularização? Acredito que vai precisar de um empurrãozinho. E aí é que entra a vontade política. E essa conta aí é verdadeira, essa do Capivari lá. O município investe aqui ou com recursos próprios, precisa ter alguém da área da procuradoria jurídica ali e alguém da área de engenharia para fazer as plantas e regularizar lá os lotes. Ou contratar uma empresa aí especializada, que seria o ideal, e no próximo ano já estaria dando lucro como está dando em Capivari, com certeza, tá? Como vai dar em Capivari. Então, independente da questão legislativa, que é de fundamental importância até para dar o start inicial, tem que ter a vontade política do município assumir esse protagonismo. Repito, o município tem que tomar frente, que aí sim as pessoas vão ter confiança e vão levar adiante e talvez até ou sem custo ou com um custo bem reduzido vão conseguir regularizar os lotes deles, porque nas ações de uso capião, quando não tem cobrança de custas judiciais, os registros são feitos de forma gratuita, sem incidência de qualquer tributo. Então, quem sabe, seja por aí o caminho. Não cabendo mais discussão, coloco em votação a indicação número 33/2018 de autoria do vereador Beto Gueias. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 088/2018, autor vereador Binho Silveira. Senhor presidente, o vereador signatário nos termos regimentais vem perante Vossa Excelência, após o ouvido do plenário e se aprovado, requerer que esta casa solicite junto ao Poder Executivo Municipal que a Secretaria de Obras realize a retirada do pórtico situado na entrada do bairro Serra Mar.
Coloque em discussão o pedido de providência número 88/2018, de autoria do vereador Binho Silveira. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 089/2018, autor vereador Binho Silveira. Senhor presidente, o vereador signatário, nos termos regimentais, vem perante Vossa Excelência, após o ouvido do plenário e se aprovado, requerer que esta Casa solicite junto ao Poder Executivo Municipal que a Secretaria de Obras realize a manutenção da entrada do bairro Serra Mar, situada no acostamento da RS 030, com o devido ensaibramento do local. Coloco em discussão o pedido de providência do vereador Binho Silveira, de número 89/2018. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 090/2018, autor o vereador Charlon Diego Miller. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário e se aprovado, esta Casa solicite junto ao Executivo que determine a Secretaria competente a reposição e o conserto dos brinquedos da Praça Antônio Stenzel Filho, localizada na Rua Marechal Floriano, esquina Barão do Rio Branco, pois a mesma se encontra em péssimas condições, oferecendo risco às crianças que ali brincam diariamente. Coloco em discussão o pedido de providência número 90/2018, de autoria do vereador Charlon Miller. Presidente, A palavra ao autor. nós estamos recebendo diversas reclamações de praças de Osório novamente. E as reclamações vêm pelo WhatsApp, vêm por ligação, vêm pelo Facebook, pelo Messenger. E verificando essa praça não faz muito tempo que ela foi reformada. E essa da Alpiaz ali. E creio que seja um pouco também por depredação. E vejo também que algumas praças, tipo essa, existem câmeras de vigilância. E algumas praças também possuem vigilantes. Além de nós pedirmos para estar arrumando as praças, acredito que nós podíamos conversar com o chefe da vigilância ali dos guardas da prefeitura e ver de que forma está sendo monitorado isso. Porque se eu vou ali e quebro um brinquedo, a obrigação é minha de repor também. Então, além de zelar pelo bem público, vamos dar uma cobrada também nos vigilantes aí, porque são brinquedos caros, são brinquedos de plástico, foram colocados ali há menos de 2 anos, estão estragados e botando risco a crianças. Então acho que a gente vai conversar com a sua vigilância também, porque eu estive visitando ali e é uma parede totalmente monitorada, então tu vê a ação de todo mundo. Se é a ação de algum vândalo, igual o que acontece com o Largo dos Estudantes. Os banheiros estão precários, mas eu consigo monitorar através da vigilância ali qual o vândalo que foi lá e causou aquele dano ao patrimônio público. Continua em discussão. Solicito a palavra. 1 minuto. Vereador Lucas. Não, primeiro só para parabenizar o vereador Charlon. E a gente também, através do nosso gabinete, nós fizemos um pedido também para aquela praça ali. Nós fomos procurados por um grupo de pais e mães de crianças portadoras do autismo. E a solicitação deles nada mais era do que adequar aquela praça para as crianças autistas. E qual era a solicitação para a adequação da praça? O fechamento da praça. Só. Aquela praça é uma praça bonita, toda colorida. As mães me deram uma série de explicações ali que aquela seria a praça ideal para as crianças. Pois bem, fizemos o pedido, vereador Charles. Faz mais de 5 meses. Não obtive nem a resposta do Executivo Municipal. Então, só para deixar registrado, presidente, o senhor é um batalhador e um defensor do Legislativo, e eu entendo que o Executivo ele é o maior desrespeitoso com os vereadores dessa cidade, porque nenhuma resposta em relação a isso eles não mandam. Bom, a resposta não era para mim, também era para mim, mas era para as mães. E a mesma resposta que eu não tive, eu passei para as mães que não tive. Sabe, eu não sei qual é a briga política que se tem, mas, infelizmente, quem sabe eu vou refazer, vou entrar com pedido para que eles respondem aquele pedido para mim dar uma satisfação para os pais e para as mães. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 091/2018. Autor, vereador Charlon Diego Miller. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário e se aprovado, esta casa solicite, junto ao Executivo, que seja feita manutenção, o aterro do campo de futebol e juntamente a construção de uma academia ao ar livre da Praça João Pacheco, localizada na Avenida Defonso Simões Lopes, esquina com a Rua José do Patrocínio, bairro Caravaggio. Coloco em discussão o pedido de providência número 91/2018 de autoria do vereador Charlon Miller. Senhor presidente, Com a palavra o autor. quando não é praça é buraco, mas agora é praça. Chamou a atenção esses pedidos semana passada quando discutimos a questão da Praça das Carreiras, onde uma criança caiu e acabou fraturando a clavícula. Isso chamou a atenção dos nossos internautas, digamos assim. E essa outra praça também, ela gera risco às crianças que vão ali utilizar. Então a gente precisa urgentemente deslocar aí de 2 a 5 funcionários, operários aí, e fazer uma avaliação em todos os brinquedos de praças de Osório, porque a maioria está causando algum dano a alguma criança, algum risco. Então eu peço para que alguém do executivo municipal aí faça essa avaliação, porque se causar algum dano, que retire esse brinquedo e posteriormente coloque um novo. Mas agora a gente está pensando é no risco que pode causar alguma criança, do adolescente ou próprio adulto que passar por lá. Continua em discussão. Não havendo Senhor mais... presidente, rapidamente. Vereador Beto com a palavra. A questão dos brinquedos não há discussão se estão em mau estado e vai causar risco para as crianças, e principalmente para as crianças, obviamente tem que ser retirado. E assim eu fiz na Vila Olímpica de brinquedos que não davam em condições e retirei, e aí não me interessa se vai ter outro lugar ou não vai. O importante é que não tenha risco. Na questão da tela, que tem um encaminhamento também, e o buraco no campo, a questão se o buraco no campo ou na praça, na época de vocês o buraco era na praça e nas ruas. Mas falando de buraco, eu fiz a manutenção daquele campo com um aterro, troquei as telas no mesmo período que foi trocado das outras praças, e a grande maioria das praças estão em bom estado as telas, e infelizmente naquela praça eu não sei o que há lá, que não pediu tela, mas tem um encaminhamento das telas, não tem também? Fechamento da praça? Tá. Então tá, mas o nivelamento do campo, então vamos falar do campo, então as telas estão boas ainda, que bom então. Então fizemos um trabalho bem feito. Mas a questão do campo, campo de areia é assim, bota o nivelamento do campo e rapidamente o vento vem e tira tudo. São mais de 36 praças em Osório. A manutenção é muito difícil. Estamos contratando mais 3 pessoas para fazer esse trabalho, do que os senhores votaram contra na semana passada, se não me recordo. Então, cobrança é fácil. Na hora da contratação, os senhores são contra. Então, essas pessoas eu tenho certeza que vão colocar essas praças em dia que é necessário. Agora, a questão dos brinquedos, são 40 e poucas praças com brinquedos. E colocar 40 e poucos brinquedos também não é fácil para o momento do município. Mas espero sim que isso se recupere rapidamente, que é um trabalho contínuo. Agora fica a preocupação. Com tantas praças que se tem, todo mundo quer asfalto e bloqueto. Foi feito também. A manutenção é caríssima e difícil manutenção, com tanta coisa que tem na cidade, tanta estrutura, é preocupante para o futuro. Tem que repensar em muitas coisas que se faz, sim, porque o município vem em declínio financeiro sempre, o seu gasto cada vez maior, e para o atendimento a tudo isso aí vai ficar muito complicado. Então tem que se rever tudo que se faz hoje, fazer com muita qualidade, e muitas coisas tem que se abrir mão de fazer, porque lá na frente vai ser pior. Continua em discussão. Vereador Ed Moraes. Temos que corrigir algumas coisas. Não dá simplesmente para a gente ouvir esse argumento aí e aceitar que é verdadeiro. Na semana passada nós votamos contra a contratação de 3 operários, correto. Mas
não deixamos de dar sugestão. E a sugestão, finalmente, parece que o prefeito firmou o compromisso com a Secretaria de Segurança do Estado, aí, no programa Sim, e vai poder, se quiser, se tiver vontade política, fazer convênio para utilizar a massa carcerária do semiaberto. Aquelas pessoas, e repito, aquelas pessoas, são seres humanos que estão esquecidos da sociedade, merecem também uma oportunidade de trabalhar durante o dia. E o custo é baixíssimo, é 70% do salário mínimo por cada preso. Tem a importância social da ressocialização e tem também a importância para a manutenção dos logradouros das praças, dos canteiros do município. Então, nós somos contra a contratação de operários, mas sugerimos convênio com a SUSEP para a utilização de presos do semiaberto, sob coordenação do município. Sai muito mais barato do que contratar e aumentar o passivo previdenciário, inclusive, que o município não consegue pagar em dia e não tem ainda uma expectativa de solução. Continua a discussão. Presidente, Vereador Roger. eu estava me segurando para não me manifestar, mas a gente acaba ouvindo algumas coisas que acabam levando a gente a ter que colocar a nossa posição. Vereador Beto, quando o senhor fala e adora fazer isso, né, comparar o governo anterior com o governo atual, isso se torna um pouco leviano, né, com todo respeito à sua pessoa, porque o senhor também teria que dar números, né, de como é que era o orçamento na época, lá em 2002 a 2004, quando eu fiz parte do governo, ou como era de 97 a 2000, quando nós retomamos um governo que estava totalmente quebrado. Se nós formos fazer comparação, nós temos que usar esses argumentos. Num governo atual que tem um orçamento estimado para esse ano de 181 milhões de reais, tem, só para que as pessoas saibam, 1.500 servidores ativos, e é nós que pagamos, os senhores que estão conosco nessa noite, que pagam essa conta. Por gentileza, vereador Roger, eu gostaria que o senhor fizesse o pronunciamento em cima do pedido de providência número 91, que é a solicitação do vereador Charlo para manutenção e reforma de uma praça. Mas eu tenho que colocar no contexto, senhor presidente. Foi o vereador Beto que tocou na questão de que o governo anterior não fazia, o governo anterior as praças eram esburaccadas, não tinham praças, agora eu preciso trazer para cá. Eu vou trazer para a realidade, então, em cima do que foi pedido, tá? Isso é uma realidade. Se nós vamos estabelecer comparativos, então nós temos que dar números aos comparativos. Não pode simplesmente dizer que o governo anterior não fazia e que esse agora não faz. Agora, uma coisa é certa, quem se elege para administrar tem que ter o compromisso de achar solução. Nós estamos aqui para fiscalizar. Que as praças têm problema e que o município começa a enfrentar uma série de problemas, isso é uma realidade. Nós estamos aqui para fiscalizar e apontar soluções. Cabe aos senhores colocá-las em prática. Entendeu? Ou então, saiam do governo, daqui 2 anos talvez nos entreguem. Nós estamos aí para isso e para apresentar soluções. O orçamento, meu senhor, não é esse o problema. O orçamento do município de Osório é um dos maiores orçamentos da região, talvez o maior. É mal utilizado. Sabe? Agora, se nós temos problema nas praças, problema de cercamento, problema de insegurança nos brinquedos, isso, vereadores, eu venho cobrando desde o meu primeiro dia que eu sentei aqui, há 6 anos atrás. E isso se repete sistematicamente. A questão da contratação desses 3 servidores, que os senhores agora pleiteiam, porque talvez com esses 3 servidores se resolvam todos os problemas do município. Tá? 3 operários. Se nós dispensarmos um CC que tem hoje, que ocupa o cargo que a gente brinca aqui chamando de primeiro-ministro, tá? Que é o senhor Carlão, eu dou o nome, para que não diga que você fez fofoca ou se falou levianamente, que ocupa um cargo de coordenador dos subprefeitos, que na verdade quando tem que se reportar, se reportam sempre aos secretários e nunca a ele. Exonerem esse CC, que talvez ele consiga pagar no mínimo 2 servidores. É isso que se quer, isso é economia, isso é gestão, isso é saber usar o recurso público. Eu economizo de um lado para poder então colocar outros profissionais do outro que vão resolver o problema. Entendeu? Não, eu mantenho essa estrutura porque politicamente me convém, contrato mais 3 e seguimos nós, cidadãos, pagando a conta. É só isso que nós queremos, sabe? Que nós possamos atender as demandas e os pedidos que são feitos aqui diariamente ou semanalmente pelos vereadores e que a população se sinta amparada e que nós paremos de gastar e dar desculpa. Porque o orçamento era tanto, agora ele diminuiu, porque na época de vocês não faziam e agora a gente tenta fazer. Isso não serve para as pessoas.
As pessoas querem resultado, elas querem solução, elas pagam os impostos para isso. É só isso que se pede. Respeito com o cidadão e respeito com quem já foi prefeito e tentou fazer numa época difícil. É só isso que eu peço. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu vou usar para encaminhamento, senhor presidente. Para encaminhamento de votação, palavra à disposição do vereador Beto Guerreiro. Dentro do projeto das praças, do qual a estrutura está posta, tem sim que fazer a manutenção, mas a estrutura é grande. E a manutenção desses servidores não é apenas das praças. Às vezes se cria aqui uma pequena ilusão que os servidores são inúmeros. Tem bastante servidores, mas tem repartido para várias secretarias. Tem 30 e poucas escolas, do qual tem servidores que tem que se dar manutenção. Tem a Secretaria de Saúde, do qual os servidores têm que dar manutenção. Secretaria de Obras, do qual é o grande volume e a demanda de servidores, que também não é o suficiente. Bom, se não dá conta, porque a estrutura é grande, o pessoal trabalha e trabalha muito. Agora, no volume financeiro do município, é pior que antigamente, que quando tu não tem nada, tu trabalha com nada. Agora, quando tu tem muito e fica com pouco, aí é difícil. E se fosse tão ruim, Osório, as pessoas não elogiavam tanto. Só os senhores da oposição e alguns do Facebook que tratam Osório como terra arrasada. As pessoas que enxergam a cidade, enxergam que é uma cidade organizada, uma cidade de estrutura, uma cidade que prima pelas crianças da educação, prima pela saúde. 75 mil pessoas usam a saúde do município de Osório. E é um contexto grande que tem que ser mostrado. Não só a importância das praças, a importância, mas de ver o contexto total da estrutura do município é enorme e o executivo faz de tudo para mantê-la em condições. Continue a discussão para encaminhamento de Para votação. encaminhamento. O vereador Charles Miller com a Senhor palavra. presidente. Vereador Roger, o senhor tirou as palavras da minha boca, né? Quando eu falo que, já falei, do chefe dos chefes, onde precisa um cargo em CC ser chefe de subprefeitos. Para que isso? Gastando um salário de R$ 3.600 reais, mais vale alimentação, para ser chefe de subprefeito. Subprefeito não precisa ser chefe, Semana passada eu falei o seguinte: me dá a pasta responsável pela manutenção das praças por 30 dias e me dá 5 operários dos 70 que a prefeitura tem. 5. Que em 30 dias eu boto as praças em dia. E não tem daí alguns, tipo a mãe daquela criança que caiu e quebrou a clavícula, reclamando, porque vai estar em dias. Só me dá 30 dias e 5 operários. Eu boto as praças em dia. Não havendo mais espaço para discussão, coloque em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência 092/2018, autor vereador Roger Capucci Araújo. Senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após o ouvido o doutor plenário se aprovado, que esta casa solicite à secretaria competente que faça a fiscalização de marquises e sacadas, com o intuito de alertar os síndicos e proprietários dos prédios à importância da manutenção das estruturas. Nós temos aqui uma série de fotos em anexo, senhor presidente, que ilustram bem a preocupação com esse problema. Coloco em discussão o pedido de providência do vereador Roger Capucci, de número 92. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra o autor. Essa questão já foi levantada, se não me engano, no mandato passado. Inclusive o vereador Rossano não está muito preocupado com isso. Existia a possibilidade de que se encaminhasse um projeto para a prefeitura, vereador Beto, então, para que fosse feita essa vistoria, que é importante. Nós tivemos um acidente já no centro da cidade há uns anos atrás, onde uma marquise aqui na Marechal Floriano caiu durante a madrugada, numa calçada movimentada da nossa cidade, e de lá para cá nada mais foi feito. E outro dia, eu lendo uma notícia no Correio do Povo, eu me alertei para isso novamente, fotografei algumas marquises que nos preocupam. Ninguém quer prejudicar ninguém, vereadores, mas simplesmente alertar para um problema que é grave, antes que nós tenhamos um acidente em Osório. Então é importante que se tome a providência de fazer a vistoria, fiscalizar, ver em que condições essas estruturas estão hoje, para que nós possamos tomar alguma providência antes que um acidente venha acontecer. Então o pedido que é feito aqui realmente serve de alerta, né, e que para o nosso Poder Executivo tome providências de fazer
no mínimo um levantamento, identificar algumas marquises que possam estar com problemas e que se cobre alguma providência. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Peço a palavra. Senhor presidente, eu também quero te parabenizar por esse pedido. Acho muito importante que, casualmente, esse ano ainda não tinha entrado, mas eu, quase todos os anos, eu entro com esse pedido e é uma preocupação. Já vem antes do que aconteceu com a menina que morava aqui em Osório, que acabou havendo aquela tragédia em Porto Alegre. Eu venho solicitando uma maior fiscalização sobre as marquises. E basta qualquer um parar e olhar, porque nós vimos coisas que não tem como ficar a vida toda sem fazer um reparo ou a engenharia fazer alguma coisa para que faça consertos, alguns reparos. Normalmente, até o vento, a poeira que leva de areia em cima de marquise, cria grama, cria um limo em cima que acaba apodrecendo o cimento. E é nítido a gente ficar embaixo de uma marquise, muitas vezes em dia de chuva, está pingando água. E ali os ferros estão enferrujados e facilmente eles caem. Então, quero te parabenizar. Eu acho que isso aí nós temos que cobrar, porque isso aí é para o bem da nossa população. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. O último pedido de providência da noite é o de 093/2018, autor o vereador Binho Silveira. Senhor presidente, o vereador signatário nos termos regimentais vem perante Vossa Excelência, após ouvido do outro plenário e se aprovado, requerer que esta casa solicite junto ao Poder Executivo Municipal que a secretaria responsável instale uma faixa elevada na primeira quadra da Rua Bons Ventos, antiga Estrada Capão da Areia, situada no bairro Serra Mar. Coloco em discussão o pedido de providência número 93, Peço a palavra. 2018, do vereador Binho. Com a palavra o autor. Bom, deixei para falar sobre os 3 pedidos aqui, né, de providência. Deixei para falar nesse último aqui para não tomar muito tempo da noite. Bom, o primeiro é a questão do pórtico, né, que eu solicitei então lá no primeiro momento, no pórtico de entrada do bairro Serra Mar, porque da mesma forma, vereador Roger Capucci, existe a preocupação, né? Aquele pórtico tem uma construção bem antiga e já, como coloquei aí, tem uma fotografia ilustrando ali a situação, está caindo pedaços, né, de concreto, enfim, antes que cause algum problema também nessa estrutura, que cause problema com as pessoas que passam por ali com carro e crianças, enfim, né, pedestres, para que seja retirado esse pórtico e depois, claro, posteriormente, se tiver condições, a prefeitura realizar, né, uma nova obra, fazer um novo pórtico naquele bairro que está crescendo bastante, né? Então existe essa preocupação na questão do pórtico, também na entrada do bairro, que devido às chuvas, né, está faltando a manutenção, existem buracos ali que podem danificar os carros, e os carros precisam, para entrar no bairro, quem vem pela estrada RS 030, precisa quase que parar no meio da pista, pela falta de condições, né, de chegar no acostamento e reduzir a velocidade e entrar no bairro, podendo ocasionar acidentes gravíssimos ali, né? E, por fim, a faixa elevada, também devido ao crescimento populacional e junto a isso, o trânsito de veículos ali naquele bairro, que se coloque uma faixa elevada no início, ali, logo na esquina com a primeira rua, porque os carros ali têm transitado em alta velocidade. Naquela esquina, ali na primeira esquina, as crianças esperam o ônibus escolar todos os dias e tem causado meio que um pânico naqueles moradores ali daquela localidade, devido à consequência que pode causar a alta velocidade dos veículos. Então aí está registrado e feito esses pedidos de providência para que não cause maiores problemas para a comunidade do bairro Serra Mar. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, nós temos 3 projetos para serem apreciados nessa noite. Vamos ao primeiro. Projeto de decreto legislativo número 005/2018. Regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal a Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal e da outras providências. Os pareceres, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Valério dos Anjos, de parecer favorável. A comissão é de parecer favorável por tratar-se de regulamentação exigida pelo Controle de Gestão Pública do Rio Grande do Sul. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relator, vereador Binho Silveira, de parecer favorável. Este relator é de parecer favorável ao Decreto Legislativo número 005/2018, que regulamenta a Lei Federal número 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal. Por não haver óbice legal, pode ser encaminhado para votação em plenário. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 5/2018. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei número 092/2018. Altera dispositivos da Lei Municipal número 5.872, de 24 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do município de Osório e da outras providências. Os pareceres. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Lucas Azevedo, de parecer favorável. O relator é de parecer favorável. O projeto de lei pode ser analisado e votado em plenário. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relator, vereador Charlon Miller, de parecer favorável. Após reunião realizada com a servidora Ivonete Mateus, sanados todos os questionamentos e após a aprovação do projeto de lei número 096/2018, adequando o cargo de assessor de pasta da Secretaria de Meio Ambiente, este relator é de parecer favorável à apreciação do mesmo em plenário. Coloco em discussão o projeto de lei número 92/2018. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. E vamos ao último projeto de lei da noite, é o de 099/2018, da denominação a um logradouro público neste município. Eu vou ler o projeto, já que ele é pequeno. Eduardo Aloysio Abraão, prefeito municipal de Osório. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de Estrada Valdevino da Silva Silveira, o trecho assim localizado tem início na Estrada Constante da Silva Silveira, no distrito da Borrússia, sendo utilizada como estrada de acesso. O artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Osório, Eduardo Aloysio Cardoso Abrão, prefeito municipal. A exposição de motivos é breve também. O projeto de lei que encaminho para análise dos senhores vereadores e posterior aprovação dos mesmos tem por finalidade colocar o nome de Estrada Valdevino da Silva Silveira a esta via que já existe, sendo ela utilizada como estrada de acesso no distrito da Borrússia, mas que não existe oficialmente para fins de documentação na Prefeitura Municipal de Osório. Cumpre ressaltar que, conforme abaixo assinado em anexo, os moradores que ali residem reconhecem a importância de se consolidar o nome desta estrada mediante o presente projeto de lei. Além do mais, se tornou exigência da CE que as ruas venham a ter nomes regulamentados a fim de facilitar a localização. Por tais motivos, solicito aos nobres edis a aprovação do referido projeto. Sala de Sessões, 13 de agosto de 2018, assina o vereador Beto Gueier. Valdevino da Silva Silveira.
Nasceu em 11 de novembro de 1928, filho de Manuel Carlos da Silva Silveira e Bernardina Nunes da Silveira. Cresceu e casou-se com Aracide Flor. Fundaram sua família com muito amor e carinho, tirando o sustento da terra. Natural da região, firmou raízes em meio à comunidade da Baixada. Do matrimônio geraram 12 filhos. Muito conhecido por ser um homem muito solidário com os vizinhos, ajudando em diversos afazeres. Cumpre ressaltar que o mesmo sempre foi inserido nos festejos da comunidade, sendo muito querido por todos os amigos e familiares. Faleceu com 83 anos no dia 28 de novembro de 2012. Para conhecimento, senhor presidente, nós temos aqui o abaixo-assinado da comunidade e um mapa identificando a via a qual receberá o nome. Coloco em discussão o projeto de lei número 99/2018, de autoria do vereador Beto Gueye. Senhor presidente, Com a palavra o autor. muitas ruas na Borrússia, e ainda faltam muitas ruas a ser reconhecidas pelo município, são ruas consolidadas já de muitos anos, e para a CE, ela tem que ter esse reconhecimento para qualquer extensão de rede. Mas aqui eu não quero falar da rua, quero falar da pessoa homenageada, o senhor Valdivino, que conheci muito bem, seus familiares estão aqui, o Pedro, que é o filho que está presente, e depois todos os que dali foram gerados. Mas o senhor Valdivino, tomei muito café na casa dele, no meu trabalho cotidiano de patrulhamento da Baixada, era um ponto de parada meu para um cafezinho, me dava sempre muita atenção, como os filhos dão, mas o senhor Valdivino sempre foi especial. E importante uma pessoa ser reconhecida por essa casa, porque quando é reconhecida, porque tem um valor especial. O valor reconhecido pelo abaixo-assinado da comunidade, que entendeu que o nome era importante, que a pessoa era importante, porque quando tem uma pessoa que não é querida por sua comunidade, a pessoa não assina abaixo-assinado. E esta teve muitas assinaturas que mostram que o seu Adivino foi uma pessoa especial para todos os seus familiares, mas também para aquela comunidade. Então, parabéns a todos, que isso vai ficar para a eternidade. Nós vamos, e o nome do seu Adivino ficará naquela estrada. E é um orgulho. Um dia também quero ser homenageado, senhor presidente. Mas daqui a 100 anos, agora eu não quero, tá? Mas parabéns aos senhores, pelo pai pelo familiar que tiveram, pelo teu pai, Pedro, e eu ter o nome reconhecido não havia agora com a aquiescência dos demais vereadores pública. Continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Vereador Ed Moraes com a palavra. Vereador Beto Gueye, a gente pode discordar politicamente, podemos discordar em alguns projetos aí, mas eu procuro ser coerente sempre com as minhas falas e repito aqui de público a importância na legislatura passada do senhor ter conferido denominação a um grande número de logradouros lá na Borrússia. Hoje eu posso lhe dizer que eu tendo o endereço eu não me perco por lá, graças à identificação que já tem na maioria daquelas vias, e alguma coisa ainda precisa ser feita, mas parabenizo por mais essa iniciativa aí, e parabenizo os familiares aqui, e o Beto citou um filho, eu vou citar um descendente daquele ramo lá, que é o Luciano Silveira aí também. E por coincidência, né, vereador Beto, ele teve 12 filhos, né? Se tivesse tido 15, aí eu acho que nós teríamos tomado a iniciativa de nós fazer essa homenagem para ele. Fazer uma brincadeira com a família aqui, e parabenizo pela história desse ente querido aí, que agora vai ficar imortalizada lá com uma placa denominando o nome da rua. Continua em discussão. Eu vou usar a palavra também para fazer a nossa manifestação, porque além das obrigações do vereador, também
colocar o nome nos logradouros públicos, e a gente sabe que sempre procura buscar dentro do seio da sociedade, principalmente na localidade, a pessoa que é merecedora, porque muito dificilmente se mudará o nome desse logradouro público por outras legislaturas futuras que virão, porque aqui fica o histórico da pessoa, né, dos familiares. Eu, que tenho meu pai que foi vizinho, que foi amigo, que tenho absoluta certeza, senhores vereadores, que na época que meu pai foi candidato a vereador na Borrússia, ele teve o apoio também desta família, porque já ouvi e conversei por muitas vezes. O pai também tem o nome de uma rua em Osório, e para mim, que estou aqui, é um motivo de muito orgulho, e sei o quanto é importante para a família, e pela dignidade também da gente poder dizer, eu moro na rua com um nome tal. É muito difícil a gente morar numa rua, mesmo que seja no interior, e nós que representamos o interior, que moramos no interior, o quanto é difícil. Então, esta preocupação do Beto, na legislatura passada, me lembro que eu ainda estava, né, Beto, na Secretaria do Desenvolvimento e Turismo, como secretário adjunto, e por muitas vezes nós conversávamos, auxiliava ele em algumas ruas, em algumas ideias de colocar algum nome de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento não só da Baixada, mas também de toda a Borrússia, que hoje é o distrito da Borrússia, e isso é importante, viu? Vocês, os familiares que estão aqui presentes, que nós conhecemos, levam do Poder Legislativo o reconhecimento do esposo que foi, do pai que foi, do avô que foi, da Câmara Municipal de Osório. Poucas são as pessoas que têm esta oportunidade de ter o seu nome reconhecido pelo Poder Legislativo no logradouro público. Se a gente for fazer um levantamento da cidade com as pessoas que já foram homenageadas até hoje, nós não chegamos a 3% do número de pessoas. Então vejo a importância, e a importância de deixar um exemplo, de ter constituído uma família com lealdade, de ter ensinado a caminhar para o lado do bem. Este é o reconhecimento por nós, da bancada do PSDB, como presidente da Câmara de Vereadores de Osório, e como conterrâneo não só do Beto, mas também de toda a família homenageada nesta noite no distrito da Borrússia, na localidade da Baixada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos então a ordem do dia. Nosso professor, vereador, doutor Juraci Pascotto, matou um pouco a saudade. Hoje nós não tivemos ainda o uso da tribuna, até em consideração para que a gente pudéssemos fazer a sessão um pouco mais rápido, uma vez que nós, do Poder Legislativo de Osório, queremos fazer esta homenagem. Mas tenho certeza que já deu para retornar ao passado e lembrar. Só faltou os discursos acirrados da tribuna, né, que me lembro muito bem como é que era na época do senhor, do meu pai, e das pessoas que já passaram aqui por esta casa. Nós, neste momento, então, faremos a homenagem ao ex-vereador, Dr. Juraci Jacques Pascotto, e eu solicito ao vereador Roger que faça a leitura. Requerimento de autoria das bancadas do MDB, do PSDB e do PDT. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após o ouvido do plenário se aprovado, que esta casa realize homenagem ao ex-vereador Juraci Jacques Pascotto no dia 27 de agosto do corrente ano, pela passagem dos seus 90 anos, que aconteceu no dia 25 de agosto. Juraci Jacques Pascotto, vou fazer um resuminho aqui, professor, porque a coisa é comprida. Juraci Jacques Pascotto nasceu no dia 25 de agosto de 1928 em Santiago, Rio Grande do Sul, e veio para Osório em 1949. Como professor, lecionou na Escola Rural, no Ginásio Conceição, no Colégio Borges de Medeiros, na Escola Normal La Salle, no curso de alfabetização de adultos da ETA, em Viamão, e os presidiários em Osório. Formado técnico rural, curso de oficial do Exército, curso de latim e filosofia no Colégio Júlio de Castilhos,
curso de Direito e pós-graduado em Educação. Na área política administrativa, foi vereador na 5ª legislatura, eleito como vice-prefeito em Osório no 2º mandato do prefeito Leonel Mantovani, subprefeito na época do distrito de Tramandaí e secretário da Fazenda. Foi presidente do PSD e Arena. Recebeu o título de cidadão osoriense e educador emérito, outorgados pela Câmara de Vereadores. Foi consultor jurídico da Câmara de Vereadores de Tramandaí e de Osório e também na Prefeitura de Osório. Na área social, foi presidente do Clube Comercial, presidente do Conselho de Pais e Mestres da Escola Polivalente, presidente do Hospital São Vicente de Paulo, do Conselho de Assistência ao Presidiário de Osório e do Espaço Cultural Conceição. Nós, neste momento, então, faremos a homenagem, depois iremos passar a palavra à disposição do nosso homenageado, de acordo com o combinado pelos senhores vereadores, pelos líderes de bancada, cada um vai indicar um para fazer uso da palavra. E, para que conduzam o nosso homenageado na noite de hoje, eu vou convidar os 3 líderes dos 3 partidos, o vereador Charlo, o vereador Charlo, líder da bancada do MDB, vereador Beto Guerreiro, líder da bancada do PDT, e eu vou passar a presidência à vereadora Maria Isabel, como líder da bancada do PSDB, iremos convidar o senhor para se dirigir até à frente da mesa diretora. Passa a presidência à vereadora Maria Isabel. Nós, neste momento, então, faremos a entrega da nossa homenagem e ela é proposta pelas 3 bancadas da Câmara de Vereadores, pela bancada do MDB, do PSDB e do PDT. Mas aqui a gente é muito transparente. A sugestão foi do vereador Roger e eu solicito a ele que faça a leitura e que entregue ao professor Juraci. Obrigado. Homenagem à Câmara de Vereadores de Osório parabeniza o ex-vereador desta Casa Legislativa, Juraci Jacques Pascotto, pelos seus 90 anos de vida, completados em 25 de agosto de 2018, desejando saúde e felicidades. São os votos dos vereadores da 17ª Legislatura. Osório, 27 de agosto de 2018, assina o nosso presidente Martim Tressoldi. Parabéns, professor. Eu só gostaria de fazer justiça, presidente e colegas, que quem nos alertou para isso foi o Toninho, que está sentado lá atrás, bem quietinho. Ah, professor? Ah.
Mas é bacana isso quando as pessoas nos trazem as informações para que a gente preste justiça, homenagens, enfim, para as pessoas da nossa comunidade, como o senhor, que desde o primeiro mandato sempre nos acompanha, está presente, nos inspirando, né? E através da sua figura, do Tonho, que está ali sentadinho, quietinho, que foi meu colega, né? Daí que nos inspiram, né? Nos iluminam, para que a gente faça um bom trabalho, com responsabilidade, com seriedade, defendendo acima de tudo, todos nós, os interesses dos cidadãos que estão aqui conosco. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua inspiração, né, o que nos traz, e pela sua figura. Eu quero chegar nos 90, eu estou com 56, eu estou peleando, tá? Parabéns, professor. Obrigado. Então nós vamos passar a palavra para o nosso homenageado e depois nós queremos convidar os convidados que vieram aqui para prestigiar juntamente conosco, para que juntos a gente faça aqui, ao final dos pronunciamentos, uma fotografia, porque tudo que a gente faz na Câmara, isto é guardado, fica para o acervo histórico da cidade, passa a fazer parte da história de Osório, e esses são os momentos importantes. Passamos então a palavra ao nosso grande professor. Natural a minha emoção nesta hora. Homenagem que recebo com muito orgulho, porque pertencia a esta casa legislativa. Fui membro da Câmara de Vereadores. E me lembro de colegas que se notificaram trabalhando em benefício de Osório e que pertenceram também a esta Casa Legislativa, como Romildo Bolzan e recentemente também o vereador, seu filho Bolzan. Carolina Simone, ex-prefeito de Osório, o Romildo Bolzan e mais o vereador presidente, que tem essa rua aqui de Osório, o Jorge dali, o Abrão, não, mas antes do Abrão tem o Ciro Simone também, mas aqui. Não, aqui na RS30. O Ângelo Guacelli, né? Ângelo Guacelli. Então, eu me emociono em lembrar essas pessoas que participaram desta Câmara. Quantos vereadores que foram chamados para a vida eterna e que estão ainda nas nossas lembranças. Mas uma coisa eu sempre tenho a dizer desta Câmara de Vereadores. Desde a sua fundação, nunca se ouviu dizer que um vereador tenha cometido um ato ilícito. Sempre os componentes deste legislativo respeitaram esta Câmara com grande dignidade. E até hoje, nos nossos dias. E cada legislatura que passa, nós notamos a sua grandeza, o desenvolvimento de Osório em função do trabalho dos nossos vereadores. Esta Câmara já teve 15 vereadores.
mas sua diminuição não representa a diminuição do trabalho excelente, digno dos atuais vereadores, que dignificam realmente essa postura, esse compromisso de legislar em favor do município de Osório. Eu saí de Santiago com 12 anos. Não tive infância. Com 10 anos, 12 anos, tirava leite, ia buscar lenha no morro, fazia todo o serviço de casa, e tenho até hoje uma marca no nariz, que após tirar leite, eu buscava água no rio, porque o rio passava à margem da Praça de Ernesto Alves, que é um distrito de Santiago. E pegava um carrinho e ia buscar, então, água numa vertente à beira do rio, que fazia a margem com a praça, como disse. E o inverno, 15 dias no meu tempo em Ernesto Alves, era de geada. Então, a grama ficava branca de geada e eu carregava um carrinho com 2 latas para buscar água. E resvalei com um tamanco, resvalei e bati com o nariz na beirada do carro, que até hoje ainda tem uma ferida daquela época que tinha 10 anos. Mas, como disse, eu não tive infância. Com 12 anos, vim para um internato em Porto Alegre. Fiquei 8 anos internado, concluí a minha primeira escolaridade na Escola Técnica de Viamão e fiz diversos cursos, como já foi mencionado aqui pelo presidente desta casa, né? E com uma coisa que nunca esqueci na minha vida, tenho como lembrança, quase que diariamente, quando subi na escada do trem em Ernesto Alves para Porto Alegre com 12 anos, meu pai me disse: filho, vais cumprir com o teu dever. E isto eu não esqueci nunca. Procurei realmente na minha vida particular e na vida pública cumprir com o meu dever. Constituí minha família, casei com Elir Cardoso, filha do falecido Firmino Osório. Tenho 3 filhos magníficos, mais velha psicanalista, o do meio, o Jorge, psicanalista, Paulo, engenheiro, e Antônio Carlos, que me substituiu no escritório como advogado. Filhos que me orgulham de ter uma família como esta. Em Osório, eu participei de toda a vida de Osório, mas me lembro de uma passagem que também não esqueço. Como diretor da escola rural, normal, rural, nos reuníamos com o Romildo Bolzan, que também foi diretor depois da minha passagem, e o professor Benito Barbosa Isolã. Na década de 50, nos reuníamos seguidamente, porque Osório, eu que vivo há 70 anos em Osório, vocês podem imaginar o que era naquela época, na década de 50, porque, como disse, eu vim para cá em janeiro de 49. Mas nos reuníamos para ver o desenvolvimento de Osório. E
uma agricultura, Osório sempre teve uma agricultura incipiente, indústria nem se fala. Era realmente uma cidade que pertencia à mais pobre região do Rio Grande do Sul. Então isso nos preocupava. E nas nossas reuniões discutíamos que somente através do ensino Osório poderia desenvolver. E que, de fato, o crescimento educacional de Osório foi o motivo do grande desenvolvimento de Osório. Faculdade, cursos diversos. Nos preocupávamos realmente com esse desenvolvimento para o desenvolvimento de Osório. Isso eu também nunca esqueci. A minha atividade em Osório foi sempre ligada, como já foi dito, no setor educacional. E até hoje ainda desempenho com todo prazer essa atividade. No Espaço Cultural Conceição, que aqui vejo a grande uma composição da diretoria do Espaço Cultural presente a esta magnífica reunião. Eu agradeço a presença de todos, com emoção, de todos os presentes, e principalmente os representantes do Espaço Cultural Conceição, que sucedeu o antigo Ginásio Conceição. Então, a permanência, a vivência do Ginásio Conceição está realmente neste grupo, com este grupo, que no Espaço Cultural Conceição. Eu agradeço realmente esta homenagem. Me conforta sempre o reconhecimento do trabalho que tenho feito. Lembro-me também daqueles que ajudaram o desenvolvimento de Osório e que já foram chamados para a vida eterna. Infelizmente, um dos companheiros dessa trajetória, professor Benito Isolan, passa também por dificuldades tremendas e está internado no hospital da PUC, tentando a sua recuperação. Eu agradeço, portanto, esta homenagem. Tenho profunda admiração pela Câmara de Vereadores. Quando posso, tenho o prazer de vir assistir o trabalho. Por quê? Sempre digo, cada Câmara que se elege aumenta a sua qualificação. E também a dedicação do seu trabalho em benefício de Osório. Portanto, meus parabéns aos senhores vereadores, sob a presidência de Martim Tressoldi, filho de um companheiro meu aqui na Câmara, Martins Tressoldi, como vereador que foi. Portanto, meus agradecimentos com a presença desta plateia magnífica e principalmente pela homenagem que recebo dos senhores vereadores. Muito obrigado e que sejam muito felizes com a permanência dos senhores e o trabalho apresentado em benefício de Osório. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. E, professor Juraci, a sua história que o senhor conta, que as pessoas contam, se confundem para a própria história de Osório. Falar do senhor é falar de um homem, e o senhor, quando está sentado lá, ou quando vem nos prestigiar, às vezes não dá para mencionar o que o senhor é,
na sua vida. O senhor começou a falar aqui e já deu para ver o conhecimento, a propriedade da história de Osório, do que o senhor foi e realizou. E me lembro muito bem, e aquilo me deixou até emocionado naquele momento, lá no auditório da Unicenec, da homenagem que foi feita lá, e que o senhor foi aplaudido de pé por todas as pessoas que estavam no auditório lotado. Aquilo mostrou o reconhecimento, é claro, mas mostrou a capacidade que o senhor teve na vida do encaminhamento dos assuntos de cidade. Da escola que está ali posta hoje, daquela grande universidade de Osório, e tantas outras coisas que o senhor realizou por nossa cidade. Queria eu poder chegar um dia com essa idade que o senhor tem e com a cabeça da forma que está tão boa, que poderia estar nessa casa agora, neste momento, legislando, porque ainda tem muita competência para isso. Tem muita competência para isso, porque a sua proposição, as suas falas, o entendimento que o senhor tem de cidade. Queria eu chegar nesse momento e fazer a metade que o senhor fez, ou um terço, já estaria satisfeito. Né? Em nome da nossa bancada, poderia falar muito mais. O vereador Martim também quer tecer palavras ao senhor, mas essa homenagem proposta, sim, pelo vereador Roger Capucci, ela é justa. Essa casa tem feito várias homenagens. Em certo momento, a gente pautou em fazer homenagem nesse modelo, levando os votos de congratulações para as pessoas, mas quando o Roger trouxe o seu nome para essa casa e a homenagem, todo mundo, na hora, foi de acordo. Tem que ser dentro da casa, porque esse homem não pode ser feito uma homenagem que não seja aqui, pelo que o senhor foi e o que o senhor representou. Então, em nome de nossa bancada, a vereadora Belinha, vereador Binho, vereador Valério, e em meu nome, a gente deseja ao senhor que tenha muitos anos ainda de vida, sim, muitos anos, e que o senhor tenha com essa capacidade toda, com a lucidez que o senhor tem, o senhor possa estar muitas vezes aqui ainda, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, porque na vida a gente aprende, às vezes não é dentro da universidade, não é dentro da faculdade, a gente aprende muito com aquelas pessoas que já viveram isso e nos mostram a maneira de fazer, uma maneira correta, e dessa forma a gente vai errar muito menos. Parabéns, professor. Nós também queremos, professor Juraci, e quando o senhor se expressava, voltava eu ao passado, em que às vezes é bastante difícil a gente que teve um pai que foi vereador e que sabe que deu a contribuição dele, ouvir as suas colocações e o que o senhor disse em relação a outros que já partiram e que deixaram o seu legado no município de Osório e que deram a sua contribuição. A vida é assim mesmo. São esses os exemplos que nós precisamos deixar. O exemplo de lealdade, o exemplo de pessoa que procura fazer o bem. A gente que já conhece um pouco mais a história do professor Juraci, e que a primeira vez que conversei com ele me disse que era de Santiago, onde eu fui muitas vezes, quando estava no Exército Brasileiro, e que aqui, na primeira vez que me elegi, que sou o único vereador da turma de 15 vereadores aqui, né? Depois passou para 9 em 2004, né? Primeira eleição de 9. Tu estavas com 15, eu e a Belinha, então. A gente acompanhou bem o trabalho daqueles que também trabalharam com o professor Juraci. E nós viemos, professor, dando a nossa contribuição, em cima também daquilo que nós vimos e assistimos dos homens e mulheres que ajudaram a construir o município de Osório. Muitas vezes algumas pessoas não compreendem bem o papel do vereador porque talvez seja pouco explicado na sociedade. Mas eu costumo dizer, a cidade passa por dentro desta casa. O executivo é eleito para executar, o judiciário
para julgar e o Poder Legislativo para legislar. É aqui que está a representatividade de toda a sociedade de Osório. E quando o senhor volta ao passado e a gente retorna junto ao senhor, a gente vê que o nosso compromisso ele se torna ainda maior daquilo que já é. Porque todos nós temos o direito de errar. Mas quando a gente verifica como outros foram fazendo a sua caminhada ao longo da vida, a sua trajetória, a criação da sua família, isto, talvez como falou o vereador Beto, meu conterrâneo da Borrússia, nos ensina algumas coisas que nem a própria faculdade consegue nos ensinar. E eu tenho aqui na noite de hoje uma pessoa que me ajudou muito na cultura de Osório, a professora Marina, que já trabalhamos junto nesta parte, naquilo que se trata Terno de Reis. A professora Cacilda, que foi a minha primeira professora na 3ª série, quando eu vim da Borrússia, na escola, no anexo da Rural, né? E o Defonso Simões Lopes ali, aonde é a PAI, hoje na 3ª série, me lembro quando cheguei ali que o pai nos levou, porque nós não sabíamos nem aonde era a escola. E a gente está aqui, professora, usando os seus ensinamentos, procurando fazer do cargo público aquilo que as pessoas estão precisando lá fora. Que as leis aprovadas nesta casa, elas têm que ter um resultado positivo para a sociedade. Foi isso que nós aprendemos com os senhores, é isso que nós estamos fazendo, e na data de hoje a importância de reconhecer em vida um cidadão como o senhor que deixou seu legado, que está aqui com nós ainda nos ajudando, e que eu até brinquei quando terminamos a ordem do dia, que na época do meu pai e do senhor, os discursos na tribuna, a gente lembra muito bem como é que era naquele momento, os discursos eram bastante acirrados, eles não deixaram de ser, mas tem os momentos adequados, quando há as discordâncias da lei, porque cada um tem o seu ponto de vista naquilo que está se tratando, mas sempre com uma grande responsabilidade. Então agradeço mais uma vez os seus ensinamentos, agradeço a todos que vieram aqui, que receberam o nome da rua hoje, os familiares que continuam aqui conosco. Agradeço a vocês que estão aqui do Espaço Cultural Conceição, que ficou e ficará, né, para a história de Osório, de uma escola que eu também pude estudar contabilidade à noite, e continuo aqui prestigiando o professor, nos ajudando em tudo aquilo que a gente faz. Quem dera, vereador Beto Gueye, senhores vereadores, vereadora Maria Isabel, que nós possamos sim, o dia que nós viemos, todos nós sabemos. O dia da nossa despedida, só Deus saberá quando precisamos partir daqui, mas pela construção que viemos fazendo das nossas vidas, futuros vereadores sim reconhecerão o nosso nome, tenho certeza, em algum logradouro público no município de Osório. Basta nós caminharmos como este homem caminhou. Parabéns, leva o nosso reconhecimento na noite de hoje, o senhor que nasceu no dia do soldado, 25 de agosto, eu que fui um soldado, o Ed foi, né, também na Brigada Militar, então é importante. E também na data de hoje, em toda esta homenagem, nós perdemos dentro do Rio Grande, né, Paixão Cortes, que é outra pessoa que deixa um legado, que esteve em Osório, que trabalhou com nós, que escreveu livro, que ajudou no folclore de Osório, assim como ele fez por todo esse estado do Rio Grande do Sul. A partir de hoje, no momento em que saiu a notícia do falecimento do Paixão Cortes, as homenagens já começaram. Cuidam bem em todos os meios de comunicação o que será a homenagem para este homem, pelo legado, pela pessoa que ele foi, pelo tradicionalista que ele foi e pela pessoa boa que ele foi. A gente vai ter aí, né, um reconhecimento, tenho certeza que a nível estadual, da grandeza que também foi Paixão Cortes. Com isso, nós encerramos a homenagem e dissemos para o senhor, esta casa está sempre de portas abertas para lhe receber, independente do dia e da hora, conte conosco. E nós continuamos trabalhando assim como aprendemos com vocês. Muito obrigado. Gostaria de todos juntos nós cantarmos os parabéns para o senhor.